Olá, pessoal. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos a todos para mais um shiur que nós estamos fazendo aqui no Lilmod em português. É uma série de aulas que vocês estão sempre convidados a entrar, a se aprofundar um pouquinho mais nos estudos, aulas no YouTube, aulas no Facebook. E graças a Deus, nós estamos chegando, pessoal. E estamos chegando num momento muito especial. Calma, calma, calma. Eu não estou falando da escalação da seleção brasileira, que daqui a algumas horas o técnico Carlos Ancelotti vai fazer para a Copa do Mundo de 2026. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando da festa de Shavuot, da festa que a gente está se preparando desde que saímos fisicamente do nosso Egito, como nós falamos na festividade de Pessah, até chegar nesse momento tão especial. Aqui em Israel, nós já estamos no dia 47 da contagem do Homer, já estamos nos aproximando, já estamos sentindo aquele cheirinho daquele momento muito, muito especial que a gente vai viver daqui a exatamente 3 dias. Daqui a 3 dias a gente vai estar, quinta-feira que vem, a gente vai estar festejando esse momento tão, tão, tão especial. E é muito interessante, e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações e algumas ideias bem, bem fortes sobre essa festa, para que a gente possa chegar, como sempre, muito, muito bem preparado. Porque não tem nada melhor do que a gente começar ou a gente fazer algo quando a gente entende o que nós estamos fazendo, não é mesmo? Se eu entendo o que eu estou fazendo, se eu entendo o quão importante é esse momento, eu faço de uma maneira completamente diferente. Eu faço de uma maneira mais correta, meus pensamentos, minhas intenções são mais corretas em todos os sentidos. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar nessa nossa jornada, nessa nossa aula de preparação para a festa de Shavuot. Primeiro de tudo, eu quero começar com uma pergunta um pouco complicada para vocês. Eu queria que cada um pudesse pensar um pouco sobre essa pergunta que eu quero fazer. A pergunta é a seguinte: se eu perguntasse a vocês, pessoal, vocês têm agora uma festa que o povo judeu recebeu a Torá. E eu falasse o seguinte: vocês têm agora uma outra festa em que nós comemoramos a liberdade, não podemos comer nada que fermenta, e temos que comer matzá, temos que contar da saída desse lugar, desse lugar de escravidão, que é a festa de Pessah. E se eu falasse para vocês que nós temos também uma outra festa, que é uma festa que a gente tem que sentar na cabana, e que a gente tem as 4 espécies para fazer a mitzvah de Arbat Minim e tudo isso. E eu fizesse a seguinte pergunta: pessoal, qual das 3 festas que nós conhecemos como Shloshet HaRegalim, né? Os 3 momentos que a gente, na época do Templo Sagrado, tinha obrigação de ir até Jerusalém para ver a presença de Deus, para trazer korbanot também, oferendas. Se eu perguntasse a vocês, pessoal, qual a festa mais importante das 3? Eu acredito que a maioria de vocês diria, sem a menor sombra de dúvida, a festa de Shavuot. Sem a menor sombra de dúvida, a festa que a gente comemora o recebimento da Torá, desse grande presente que nós recebemos e agradecemos todos os dias por isso. Quando dizemos que Asher Bachar Banu Mikol Hamim, que Deus ele nos escolheu diante de todos os outros povos. Só que quando a gente coloca isso na prática, eu quero dizer para vocês que, infelizmente, isso não acontece. Por quê? Porque quando eu penso na festa de Shavuot, eu olho essa festa, não eu particularmente, mas muitas vezes nós olhamos essa festa como uma festa um pouco, não vou dizer sem significado, porque é óbvio que ela tem um significado, mas uma festa talvez menos importante. Por que eu falo isso para vocês? Por 2 razões. A primeira, porque quando nós agora vamos pensar qual mitzvah, qual preceito nós temos em Shavuot que faz com que a gente precise se preparar muito para essa festa? A resposta é nenhuma. Nós não temos uma mitzvah, um preceito na festa de Shavuot, como, por exemplo, temos em Pessah,
de comer matzá, de contar da saída do Egito, ou de cacherizar nossa casa, de não ter hametz. Não temos. Não temos também a festa de preparar uma sucá, de escolher os arbat amenim, as 4 espécies, como temos na festa de Sukkot. A gente não tem nenhum elemento na festa de Shavuot que representa algo muito marcante. E aí, o que a gente faz? Para pensar num elemento marcante, a gente pensa na Torá. Mas se é assim, e se a Torá é o que a gente tem de mais importante no mundo, seria óbvio que a data ou a quantidade de dias que a gente deveria estar comemorando a festa de Shavuot teria que ser ou pelo menos igual a Pesach e Sukkot, ou muito maior. Só que o que acontece, pessoal? Acontece que, na prática, a gente não vê isso acontecendo. E mais, quando eu falo com vocês sobre as preparações para as festas, quando a gente pega, por exemplo, o Código de Leis Judaico, Shulchan Aruch, eu olho o Shulchan Aruch, eu estudo o Shulchan Aruch, eu quero contar um segredo para vocês. Enquanto que em Pesach nós temos capítulos e capítulos e capítulos falando de tudo que tem que acontecer em Pesach, de tudo que a gente tem que fazer, de tudo que é proibido e como fazer a matzá, e como é isso e como aquilo. E em Sukkot também. Nós temos todas as leis de como montar uma sucá, das paredes, do teto, do shar e dos arbat amenim, das 4 espécies. E se tem um furinho, ele é passur. E aí eu pergunto para vocês, quantos capítulos dentro do Código de Leis nós temos relacionado à festa de Shavuot? Pasmem vocês, nós temos apenas um capítulo com 3 alachot, ok? Que, na realidade, só para vocês entenderem, é o capítulo 494, Taf Tzadik Dalet, e que nesses 3 capítulos, nessas 3 alachot, a primeira fala sobre a questão do Kiddush, né, que a gente não pode fazer o Kiddush ainda quando é dia, a gente tem que esperar o anoitecer de Shavuot para completar, né, as 7 semanas, porque está escrito na Torá, Temimot Tiena, tem que ser completa. Na segunda a gente fala da leitura da Torá, e na terceira a gente fala de uma alahá que tem a ver com fora de Israel Bichlal. Então a gente vê que, por um lado, eu tenderia a pensar que, uau, Shavuot, se a festa que a gente comemora o recebimento, a entrega da Torá, eu poderia pensar que, meu Deus, eu tenho que ter agora um monte de leis. Não. A gente não tem nada disso. E isso é um problema muito grande, pessoal. Sabem por quê? Porque com isso, muitas vezes, nós deixamos de valorizar essa festa tão especial. Nós falamos, Shavuot. Por quê? Porque ela não exige muito de preparativos. A gente não está há semanas limpando a nossa casa para Pesach, a gente não está pensando nas compras do que é kasher ele Pesach, e o que eu posso comer, o que eu não posso. A gente não está pensando também nos arbat amenim, em construir uma sucá. A gente vai chegar na festa de uma forma comum, sem nenhum tipo de preparação. Aí vocês podem falar, não, mas calma aí, nós tivemos uma preparação. Essa preparação se chamou o quê? Se chamou Sfirat HaOmer. É verdade. Essa preparação se chamou Sfirat HaOmer e ela tem que acontecer para que a gente possa dar para essa festa o real sentido, o real valor e, principalmente, pessoal, quando a gente entrar nessa festa, que a gente possa sentir de verdade a mão de Deus em todos os sentidos na nossa vida. E o que nós vamos fazer agora, depois desses 10 minutos de introdução que nós tivemos, é fazer, como a gente sempre faz, um famoso passeio pelas fontes judaicas, para que a gente possa se aproximar, para que a gente possa entender melhor essa festa, que, por um lado, como eu falei, é a festa mais pobre, no sentido de leis, no sentido de preparação, e no sentido de dia também. Temos um dia apenas aqui em Israel. Fora de Israel, 2 dias, enquanto que as outras, você tem um apanhado de leis e é daqui até não sei aonde.
Então vamos tentar entender, e eu espero, Bezrat Hashem, com muita ajuda de Akadosh Baruch Hu, que no final da nossa aula, ok? Isso tudo vai estar claro para vocês de uma maneira bem interessante, e assim que nós vamos fazer, ok? Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, nós sabemos que Shavuot também, ela é uma festa muito interessante porque ela não recebe um nome pela Torá. O nome que a gente dá para essa festa, né, Hag HaShavuot, ela vem pelo preceito que nós temos, como nós falamos que está no livro de Vaikra, de contar as 7 semanas, na onde está escrito Usfartem lachem mimachorat HaShabbat, você tem que contar Sheva Shabbatot temimot yena, 7 semanas completas e etc. E está escrito Tisperu Kamishim Yom, você vai contar até o dia 50. A gente não conta o 50º dia, mas o 50º dia ele é especial. Então você tem a festa das semanas, porque a Torá fala para a gente que é exatamente assim. Aí vocês vão falar, não, mas espera aí, Shavuot também não é chamado de Matan Torá, que é a festa do recebimento da Torá? Sim, mas não é a Torá que deu esse nome para essa festa, ok? O que está escrito na Torá sobre essa festa, pessoal, é isso. Que nós vamos contar 7 semanas até Ikraftem Mincha Hadashah LaHashem. A gente vai trazer uma nova oferenda, um novo presente para Deus. Mimoshvotechem taviu lechem tenufah shtaim. E aí está falando exatamente um pouco dos detalhes. E no livro de Dvarim, em Deuteronômio, está escrito também isso. Shiva Shavuot ispor lecha. Você vai contar 7 semanas, ok? E você vai contar Veasita Hag Shavuot LaHashem, e você vai fazer a festa das semanas para Deus, Eloquecha, seu Deus, Misat Nidvat Yadecha Asher Titen Kasher Evarechecha Hashem Eloquecha, que vai ser, você vai trazer ofertas voluntárias que você entregue de acordo com o quê? Com a quantidade que a Kadosh Baruch Hu ele te deu. Então a gente vê que o próprio nome da festa que a gente conhece pela Torá, pessoal, não representa a essência que nós conhecemos dessa festa. Estão de acordo comigo? Então, o que eu estou fazendo no final das contas? O que é Shavuot no final das contas? É o recebimento da Torá ou não é o recebimento da Torá? O que eu comemoro? Então, para poder entender isso, pessoal, a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. Shavuot, antes de tudo, tirando toda a importância que a gente vai ver relacionado à entrega da Torá, e nós já vamos ver isso, nós temos que saber que é a finalização de um processo. É o término de um processo que começou na festa de Pessah. Quando eu agora começo o Pessah e a partir do segundo dia conto como uma maneira, como nós já falamos, de me preparar, a gente vê também que Shavuot é o momento que nós terminamos, que nós fechamos o ciclo das 7 semanas da contagem do Homer. Então se é assim, por que a festa de Shavuot também é chamada de Atzeret? Atzeret, em hebraico, é do verbo la'atzor, do verbo parar. Por que essa festa também é chamada de Atzeret? Então, Rabbi Levi Yitzchak Mibardichevi, ele tem um livro chamado Kidushat HaLevi. Ele fala uma coisa interessante que ele diz, porque é o momento realmente de parar. Por que parar? Porque é a festa que ela dá lugar para quê? Para a finalização dos 49 dias de Sfirat HaOmer. Ou seja, você agora parou. Parou de quê? Parou de contar. Você teve uma oportunidade durante 7 semanas e agora você absolutamente para de contar tudo. Você finaliza esse momento. E a gente vai lembrar um Ramban, um Nachmanides muito interessante que a gente viu também quando a gente falou no início, quando a gente começou a trabalhar de Sfirat HaOmer, que a gente fala o seguinte, a importância dessa festa, sem agora falar de Torá, tá bom, pessoal? A gente está só tentando trazer agora o lado por detrás do nome da festa Shavuot. Como diz o Ramban, pessoal, Shavuot também ele é Atzeret. Por quê? Porque ele conclui esse período de Sfirat HaOmer que começou em Pessah. Então nós temos o primeiro dia sagrado, que é Pessah, o último dia sagrado, que é Atzeret, que é Shavuot, é o momento de parar, e temos no meio essas 7 semanas de desenvolvimento, 7 semanas de
melhoria, de aperfeiçoamento, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, como nós já falamos algumas vezes. Agora, o Sefer HaChinuch, ok? Ele fala uma coisa muito interessante relacionado a isso. Ele fala o seguinte: quando a gente pensa aqui em Shavuot, e nós já vamos trazer a prova disso, nós recebemos a Torá, como a essência do povo judeu, ok? A Torá, qual é a essência? A essência do povo judeu, no final das contas, é a Torá. Por quê? Porque a Torá é a vontade de Deus. A Torá, ela mostra para a gente o que Hashem quer de cada um de nós. Se é assim, ela é nossa essência. Então, fala o Sefer HaChinuch o seguinte, pessoal. Por que nós, a Torá ela é a essência do povo judeu, e nós fomos redimidos, a gente teve a nossa Geulá, a nossa redenção em Pesach, para que a gente possa aceitar e cumprir a Torá, pessoal. A Kadosh Baruch Hu, ele falou o quê? Contem desde Pesach até Shavuot para você mostrar como você quer chegar nesse grande momento, como você quer alcançar esse momento interessante. Então, se a gente chegou nessa ideia, pessoal, uma outra ideia muito interessante que eu quero trabalhar com vocês bem rápido, porque eu quero entrar na essência realmente da festa, é o que está escrito também na Torá relacionado a essa festa. A gente sabe que um dos nomes que a festa de Shavuot ela recebe é Hag HaKatzir, a festa das colheitas, ok? Por quê? Porque está escrito no livro de Shemot que Bechag HaKatzir Bikurei Ma'asecha, que na festa das colheitas nós temos que trazer os primeiros frutos. A gente tem que trazer o Bikurim, os primeiros frutos, trazer o Maser desses frutos. E o Sforno, que é um grande comentarista da Torá, ele fala, por que isso tudo acontece? Porque na realidade, pessoal, a gente vê que todo o Homer, que é, como nós já falamos, era um korban, era uma oferenda que ela era trazida, ela era feita de quê? Ela era feita do primeiro trigo que era colhido e o momento pelo qual se começava essa colheita, o primeiro dia pelo qual se pode começar a colher para trazer os bikurim é a festa de Shavuot, é o dia 6 de Sivan, esse momento tão importante, ok? E por isso, na minha própria Mishnah, na Mishnah em Bikurim está escrito que Shavuot é o primeiro dia do ano que a gente está permitido cumprir essa mitzvah de Bikurim. Então a gente vê que também, historicamente, Shavuot é o início de uma nova era. A gente terminou, atzarno, paramos, interrompemos uma era, que foi toda essa era de desenvolvimento, de característica, de sefirot ao longo de todas essas 7 semanas. A gente vai agora atingir o ápice. Vamos atingir o máximo do que a gente pode. E o que vai acontecer, pessoal, o que vai acontecer com tudo isso é que nós agora estamos dispostos a uma nova fase, a fase dos bikurim, as primícias. Que primícias? Tem as primícias, obviamente, das árvores, tem a primícia do campo, mas tem a primícia também da nossa vida. Tem a primícia também do que nós, dos nossos frutos, que nós também queremos trazer esses frutos para Deus. Queremos dar uma minchá, uma oferenda, um presente a Deus com os frutos que nós colhemos ao longo desse período, desde Pesach até a festa de Shavuot. Então vocês conseguem ver que existe um paralelismo muito grande, muito importante, quando a gente fala sobre essa festa, ok? E nós nem entramos ainda no recebimento da Torá. A outra ideia que eu queria tratar antes da gente entrar, obviamente, no recebimento da Torá, é que Shavuot, pessoal, isso muito pouca gente sabe, mas eu quero que vocês, por favor, escutem muito bem e guardem isso para a vida de vocês. Nós sabemos que o mundo ele tem 4 momentos que são, ao longo do ano, são tipos de novos anos. Arba Rashei Shanim Hema. Nós temos 4 anos novos ao longo do ano, ok? Tem o famoso Rosh Hashanah que a gente conhece de Tishrei, tem Rosh Hashanah Lailanot também, o ano novo das árvores, que é Tu Bishvat, tem dos reis, etc. Eu não vou entrar agora em todos os detalhes,
Mas uma coisa que muito pouca gente sabe é que a Mishnah, pessoal, no Tratado de Rosh Hashanah, no primeiro capítulo, na segunda Mishnah, ela fala o seguinte: Be'arba prakim haolam nidon. Tem 4 Rosh Hashanah no ano, mas também tem 4 momentos que o mundo ele é julgado. O mundo como um todo ele é julgado. E pasmem vocês, o que está escrito na Mishnah, que um desses momentos que o mundo é julgado está escrito Be'atzeret, na festa de Atzeret, ou seja, Shavuot, Al Peirot Ailan. Uau! Mas o mundo é julgado pelo quê? Pelos frutos que caem das árvores. Ou seja, quantos frutos uma árvore vai produzir? Deus vai julgar na festa de Shavuot quanto fruto uma árvore vai dar ao longo daquele ano. Se a gente está acostumado, por exemplo, em pensar no famoso Rosh Hashanah de Tishrei, que nós somos julgados, o que vai acontecer, e a famosa ideia da balança, e das ações boas, e das ações ruins, etc. Em Shavuot, pessoal, o mundo será julgado. E aí vocês podem olhar para mim e falar, ok, e eu com isso? E o que eu tenho a ver com isso? Que o mundo vai ser julgado, que os frutos das árvores. Nós temos exatamente tudo a ver com isso. Por quê? Porque, pessoal, como nós sabemos, o ser humano é comparado com a árvore. Está escrito que a Adam et asadeh. O ser humano é comparado com a etz que está no campo, com a árvore que ela está no campo. Da mesma maneira que nós trabalhamos, da mesma maneira que nós nos desenvolvemos e queremos produzir os nossos frutos, que podem ser as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso trabalho, os nossos filhos, os nossos netos, da mesma maneira acontece com o campo. Uma pessoa, por exemplo, quando ela quer plantar algo, ela tem que preparar a terra, ela tem que colocar a semente, ela tem que depois colocar água, e não pode colocar água em abundância, porque senão pode estragar, e se tem pouca água também a árvore pode morrer. Você tem todo um cuidado para que aquela árvore ela possa dar devidamente os seus frutos. E nesse dia, pessoal, Deus vai julgar o mundo não só por quanto uma determinada árvore, quantos frutos uma determinada árvore de maçã, por exemplo, ela vai dar ao longo desse ano, como também Deus vai julgar os nossos frutos. Os frutos que nós, seres humanos que somos comparados com a árvore, queremos produzir ao longo desse ano. E agora vocês começam a entender por que é tão importante Sfirat HaOmer. Por que é tão importante se preparar para essa festa? Não é só para cumprir uma mitzvah de contar o Homer, mas é para que a gente possa chegar em Shavuot, podendo ser julgado da melhor maneira possível com os frutos que eu quero produzir no ano que vai vir relacionado a quê? A essa produção. Então, por isso, pessoal, que está escrito nos livros sagrados, que é muito importante a pessoa, nesse dia, rezar e pedir pelos seus frutos, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelas suas ações, pelas pessoas que estão perto dele, para que ele possa, no mundo, produzir frutos convenientes, corretos e adequados. E essa é toda a ideia que a gente tem que fazer esse comparativo. Então, saibam vocês, Shavuot é um momento de quê? De din, de julgamento. Não só o julgamento das árvores, o julgamento também dos nossos frutos como seres humanos. Se é assim, depois que a gente falou de Shavuot, do nome Shavuot, falamos de Atzeret, que é a finalização, falamos de Chag HaKatzir, da colheita, e explicamos a essência desse dia tão especial, a gente pode agora entrar no ponto que a maioria de nós, obviamente, conhece, mas eu quero me aprofundar muito nessa ideia com vocês para que a gente possa chegar em Shavuot preparados. E nos últimos 5 minutos, Be'ezarat Hashem, eu vou falar um pouco mais da parte prática dessa festa, o que nós nos acostumamos a fazer e etc. Vamos lá, pessoal. Antes de tudo, como eu falei para vocês, o lugar que está escrito que
essa festa, ok? É a festa do recebimento da Torá é no nosso Sidur. Quando a gente olha o nosso Sidur, a gente vê que está escrito, quando a gente faz a reza da Amidah, está escrito Et Yom Chag HaShavuot Azeh, ou seja, a gente dá o nome da festa que está escrito na Torá, e a gente fala Zman Matan Torateinu, que é um tempo de quê? É um tempo de recebimento da Torá. Ou seja, quando eu falo a festa de Pesach, eu falo que é um tempo de quê? Cheruteinu, liberdade. Festa de Sukkot, Simchateinu, alegria. Quando eu falo de Shavuot, eu falo que é o momento do recebimento da Torá. Por quê? Preste atenção nesse comentarista, que o que nós vamos falar agora é algo impressionante. O famoso comentarista Kli Yakar, que comenta a Torá, ele fala uma coisa muito forte. Ele faz a seguinte pergunta: pessoal, se esse dia nós recebemos a Torá, recebemos os 10 mandamentos na realidade, por que não está escrito na Torá que isso aconteceu? Está escrito na Torá que nós saímos do Egito, por isso eu comemoro o Pêssar. Está escrito na Torá que nós sentamos em cabanas para aumentar nossa fé, por isso eu comemoro o quê? Sukkot. Está escrito na Torá que nós vamos ser julgados, por isso que temos Rosh Hashanah. Está escrito na Torá que Yom Kippur é para perdoar. Agora, quando vem Shavuot, a Torá não escreve. A Torá não me fala por quê. Fala o Kliakar, por que a Torá não fala isso claramente? Por que eu preciso aprender isso da Gemara e do Talmud e da Mishnah? Por quê? Me fala. Fala o Kliakar o seguinte, pessoal. Olhem que coisa sensacional. Ele fala o seguinte: a ideia é que, e aqui a gente também transmite a primeira pergunta também que nós fizemos com relação à importância. Por que em Shavuot temos um dia apenas, enquanto em outras festas temos mais? Fala o Kliakar o seguinte: a ideia de deixar apenas um dia e de omitir o que aconteceu em Shavuot, de acordo com a Torá, é para não limitar a entrega da Torá em apenas um único dia. Ou seja, a pessoa, se Deus falasse, por exemplo, olha, no dia de Shavuot, eu dei a Torá, o que a pessoa ia pensar? Então a importância da Torá é só nesse dia, né? Por exemplo, ninguém senta ao longo do ano em cabanas. Por quê? Porque nós sabemos que a festa de Sukkot, ela tem um tempo determinado. A gente não toca todos os dias no shofar, porque nós sabemos que tem 2 dias por ano que temos a mitzvah de tocar no shofar. Então eu falo Kliakar, pessoal, preste atenção. Se Hashem tivesse escrito na Torá que Chag HaShavuot é a festa do recebimento da Torá, o ser humano ia limitar a Torá para apenas um único dia. E por isso, Deus omite o que aconteceu nesse dia. Para quê? Para que a pessoa tenha que sentir cada dia como se nesse momento ela estivesse recebendo a Torá no Har Sinai. E é por isso que todos os dias, nós falamos Asher Bachar Bano. Eu lembro todos os dias que Deus me escolheu e nos deu a Torá, mas como nós finalizamos a Berachá, a bênção, Baruch Atah Hashem noten a Torá. Noten no presente, hoje, agora, não no passado, no Har Sinai. Eu falo Kliakar que essa é a razão que não está escrito. E essa é a razão, pessoal, que nós não podemos limitar a Torá. E essa é a razão também que nós temos apenas um dia. Porque da mesma maneira que Hashem é errado, que Deus ele é um, também a Torá ela é única. Também a Torá ela é uma. E essa unicidade que a gente tem em Akadosh Baruch Hu e na Torá demonstra a importância da gente ter apenas um dia, porque nós não queremos limitar. Não queremos limitar a Torá em 7 dias, como, por exemplo, Pesach e Sukkot. Não queremos limitar a Torá com um elemento, por exemplo, como temos os Arbat Aminim, temos o Shofar. Não. E é por isso que, em relação a Shavuot, eu poderia pensar que, uau, é menos importante de tudo. Não é verdade. A ideia de não estar escrito é justo para você saber
que me de yom beyomo, que a cada dia a Torá ela se renova na sua vida. A Torá ela tem que ganhar a doçura que ela tem para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para dentro do seu dia a dia. Não de uma maneira limitada, pelo contrário, cada dia a gente tem que sentir que nós estamos recebendo a Torá no Har Sinai. Uau! Esse é o Kli Yakar. Agora, é muito interessante, outra coisa que eu queria falar sobre isso, que se é assim, pessoal, por que então em Shavuot, se é uma festa do recebimento da Torá, o que eu poderia pensar? Que a gente talvez tem que passar esse dia fazendo o quê? Estudando o Torá. É um dos costumes que tem, que a gente já vai falar dele. Mas, além disso, a gente deveria, talvez, se afastar de todo o lado material. Talvez, não sei, jejuar, talvez passar o tempo inteiro fazendo um monte de coisas que não seja coisas materiais, mas justo não. Justo os costumes que a gente tem na festa, que é, por exemplo, comer comidas que são derivadas de leite e também a própria questão de estudar a Torá, de estar acordado, a gente vê que o Rashi ele traz uma ideia baseada, obviamente, na Gemara, e ele explica o seguinte, que em Shavuot você não se afasta do material. Em Shavuot, nós aproveitamos do material com comida e bebida, e por isso que é Yom Tov. Yom Tov, nós temos a obrigação de lekayem duas seudot, duas refeições. Uma à noite e a outra de dia. Diferente do Shabat, que a gente tem três, no Yom Tov nós temos duas seudot. Eu poderia então pensar que eu deveria fazer algo que não tivesse nada a ver com a comida. Fala o Rashi, não. Porque a Torá, ela não é dada para os anjos. A Torá não é dada para as pessoas que têm só o lado espiritual. Não. A Torá é para você entender que também no mundo físico você pode, e não só pode, deve ter um prazer material. Quando você come algo bom, você valoriza. Quando você come algo diferente, você valoriza. Essa, por exemplo, é uma halachá muito interessante que tem relacionado a Shabbat, que eu acho que vale a pena todos conhecerem, que quando uma pessoa, por exemplo, ela tem algum tipo de alimento, ok, que ele gosta muito e etc., e ele não tem a possibilidade de comer muitas vezes ao longo da semana, pela halachá, essa pessoa deveria deixar essa comida que ele mais gosta, ou uma comida mais louvável, ou algo talvez muitas vezes caro, para quando? Para o Shabbat. Por quê? Para você valorizar esse dia. Para você colocar. Mas o Shabbat é espiritual. Por que eu tenho que me ocupar com o material? A ideia aqui é a mesma. Então, mesmo em Shavuot, quando a gente recebe a Torá, pessoal, fala o Rashi, a gente tem que ismach bo b'ma'achal u'mishteh. A nossa alegria é justo com a comida e com a bebida. Por quê? Learot, para demonstrar, assim fala o Rashi, shenoach umekubal, que é agradável e correto, Yom Ze Israel shenatna Torah bo. Que esse dia é um dia muito bom que nós recebemos a Torá, é um dia de prazer, um dia agradável. E para ser agradável, tá bom, sempre é bom ter uma boa comida, quem gosta de tomar pode tomar um bom vinho, obviamente, e tudo isso. Então é interessante como que no final das contas, pessoal, nós temos essa ideia. E além disso, se a gente está comemorando o recebimento da Torá, a gente tem que celebrar. E a nossa maneira de celebrar é agradecendo a Deus. É comendo, é depois fazendo o Birkat Hamazon, que é uma mitzvah da Torá, é fazendo tudo isso por detrás dessa festa tão especial. Vamos agora seguir um pouquinho adiante, pessoal, porque se é assim, a gente entende que se não fosse esse dia, se não fosse a festa de Shavuot, se não fosse o momento pelo qual Deus, no Har Sinai, apareceu para todos uma revelação nacional, não uma revelação para poucas pessoas, ou para um profeta, ou para um grupo de pessoas. Foi um momento que Deus se revela para todo o povo, e por isso está escrito, inclusive, na nossa leitura que nós vamos ler na sexta-feira de manhã, na Parashat Yitro, e vamos ler dos 10 mandamentos, está escrito que todas as pessoas puderam ver.
Quem era cego, nesse momento do Har Sinai passou a ver. Quem era surdo, nesse momento passou a escutar. Por quê? Porque Deus queria fazer aqui uma revelação nacional. Uma revelação que a voz veio para todo mundo. Não para um grupo privilegiado, não para uma elite, para todos. E por isso Deus curou as pessoas nesse dia. E outra segulá muito forte que tem também nesse dia, pessoal, é rezar pelas pessoas que estão enfermas. Pessoas que precisam de cura não só no corpo, mas pessoas também que precisam de cura para a sua alma. Quem pode, quem tem como, vale muito a pena anotar nomes de pessoas. E nesse momento que nós vamos falar que todo o povo viu e todo o povo ouviu, pensar nessas pessoas como uma segulá para ter cura. É um momento muito, muito de ratzon, muita vontade divina nesse momento que nós vamos voltar à mesma força que aconteceu quando nós recebemos a Torá. A força que nós tivemos para dizer na Sevenishma que nós faremos e depois ouviremos é a força que cada um de nós vai ter também, pessoal, nesse dia. Então, quando a gente entende isso, a gente consegue entender, pessoal, que no final das contas, a Torá é o propósito de toda a criação. Ok? A Torá, no final das contas, é o motivo de tudo. Está escrito, inclusive, que Deus ele olha na Torá e ele passa a criar o mundo. A Torá é a fonte de tudo. Ok? E se é assim, pessoal, a gente consegue, todos nós conhecemos também uma ideia muito interessante que aparece lá no livro de Bereshit, sim, no Gênesis, quando está falando dos dias da criação, aí está escrito, né, que Deus ele criou, Nahon Vayerev Vayboker Yom Echad, Vayerev Vayboker Yom Sheni, primeiro, segundo. Quando fala do sexto dia, tem algo diferente. Está escrito o sexto dia. Vayerev Vayboker Yom Ha-Shishi, com rei Ayediah. O que é o sexto dia? Vem o Rashi e ele fala, está escrito o sexto dia, e não sexto dia como os outros. Por quê? Fala Rashi o seguinte, o Sif Rei Bashishi acrescentou a palavra o rei no sexto dia. Por quê? Porque está escrito que é o sexto dia onde todo mundo tluim ve'omdim ad yom hashishi, o shishi besivan amuchan lematan Torah. Porque todo esse mundo ele está dependendo do Yom HaShishi, do sexto dia. Que o sexto dia é esse? Fala Rashi, o dia 6 de Sivan, que nós recebemos a Torá. Por isso que a gente vê que tem uma importância muito grande da Torá, como nós falamos, como propósito da criação, da Torá como fundamento da nossa vida, como base, como essência. E a gente vê que o próprio Naaseh Venishma que a gente conhece, pessoal, ele, na realidade, é o nosso compromisso com o nosso judaísmo. Porque nós sabemos que quando Moshe veio oferecer para a gente se levantou e falou Kol asher diber Hashem naseh v'nishma. Tudo que Deus falar, nós faremos e depois ouviremos. Ou seja, se vem de Deus, é o propósito. Se vem de Deus, é o fundamento da minha vida. Então eu vou fazer. Depois eu começo a fazer as perguntas, o que está escrito, o que está lá, e etc. Todos nós conhecemos também, né, o famoso Midrash que conta que Deus, antes de vir para Israel, para que os outros povos não se sentissem injustiçados, ele foi a todos os povos e perguntou, e etc. E todos os povos perguntaram, mas o que está escrito aí? Ou seja, eu quero primeiro ouvir, depois fazer. Fala a Israel, não. Nós somos ao contrário. Nós somos Naaseh Venishma, ok? E por isso, pessoal, que no final das contas a Torá foi dada para cada um de nós. Por quê? Porque a Gemara, o Talmud, no Tratado de Shabat, fala algo muito interessante. E quando nós, pessoal, de uma maneira geral, vamos parar para pensar. Quero que a gente seja muito correto com a gente mesmo. Se uma pessoa vem até você e fala o seguinte, olha, eu quero te pedir uma coisa. O que você responde para ela? Você primeiro fala o que você quer me pedir e depois eu vou te falar se eu estou disposto ou não a fazer. Porque vai que a pessoa te pede algo impossível.
Vai que a pessoa talvez te pede algo que, não sei, você precisa gastar um dinheiro que você não está disposto, ou você não tem condições de fazer isso. Então, primeiro, o ideal, o lógico, e por isso que a gente não tem como criticar os outros povos. Você, primeiro, escuta, depois você resolve se você vai fazer ou não. Assim é o mundo. E por isso a Gemara, no Tratado de Shabbat, na folha 88, fala algo sensacional. E se algo que a Gemara fala, pessoal, eu quero que vocês levem para a vida de vocês. Porque é a força que a gente vai ter também na próxima quinta-feira à noite. Fala o seguinte, a Gemara. Amar Rabi Elazar, e falou o Rabino Elazar, Besha'a sheikdimu Israel na'aseh lenishma, na hora que o povo judeu falou antes, nós faremos, não importa o que está escrito, eu não quero saber. Depois ouviremos, fala na Gemara, Yatztabat kol, saiu uma voz celestial, ve'amra laen, e falou para eles o seguinte, Mi gilá lebni, quem revelou para os meus filhos, Raz, o segredo é, esse segredo, Shemalachei Asharet Mishtamshim bo. Uau! Olhem só! Fala a Deus o seguinte, saiu uma voz que falou, peraí, quem revelou para os meus filhos, para nós, para Am Israel, para o povo judeu, esse segredo que os anjos celestiais utilizam? Peraí, segredo dos anjos? Por quê? Continua a Gemara, porque está escrito Barechu Hashem Malachav, Giborei Koach, que Deus ele abençoou os anjos, ok? Por quê? Porque eles são Giborei Koach, ok? Eles são fortes. E depois está escrito Lishmo Bekol Dvaró. E depois está escrito que eles vão escutar o que Deus tem a dizer. Bereisha Osei Vehadar Lishmoa. Termina a Gemara e fala, no início eles fazem, depois eles escutam. Assim são os anjos. O que a Gemara quer ensinar para a gente, pessoal? Que o dia 6 de Sivan é um dia que nós temos a capacidade de atuar como anjos celestiais, de alcançar o nível que os anjos, por não terem livre-arbítrio, se Deus pediu para eles, eles vão fazer. Eles não têm livre-arbítrio. Mas esse dia a gente alcança isso. Vocês conseguem entender a grandeza? Quão grande é esse dia, pessoal, na nossa vida? E para seguir esse raciocínio, e aí nós vamos passar Bezerra Hashem para os costumes dessa festa, eu quero trazer uma ideia que quem escreve ele é o famoso Netivot Shalom, Rav Shalom Berezovsky. Ele tem um livro, obviamente, de Moadim, de festas, e ele fala o seguinte, pessoal, o significado de Nascer Benishma, que nós faremos e depois ouviremos, ele fala o seguinte, o Har Sinai, no Har Sinai, nesse momento que nós iremos passar por ele novamente, escutem, não é algo do passado. Vamos novamente passar pelo Har Sinai, pessoal. Esse momento, vocês têm que entender que fala o Netivot Shalom, quando eu faço isso, eu pego agora o Har Sinai, eu estou agora no Har Sinai, e eu faço algo sensacional. Eu pego isso e transmito a vontade de Deus na nossa própria vontade. Ou seja, é um momento que eu tenho, se eu ainda não consigo alcançar tudo que a Torá tem para me dizer, tudo que Deus quer de mim, fala o Netivot Shalom, o dia para isso é Shavuot. Por que o dia para isso é Shavuot? Porque Am Israel, por conseguir chegar e alcançar o nível dos anjos, que fazem exatamente isso, além disso, pessoal, a gente consegue converter, ok? A vontade de Deus na nossa própria vontade. Ou seja, o que é tudo muito difícil ao longo do ano, porque tem a vontade de Deus e tem nós como seres humanos. Mas fala o Netivot Shalom, o dia propício para você fazer com que a vontade de Deus seja sua, é a festa de Shavuot, pessoal. Ou seja, essa festa é a base da emuná, é a base de fé para todas as gerações. Para todas as gerações. Quem fala isso é o Rambam. O famoso Maimônides, no livro dele, é
Mishneh Torah, Ilchot Yesodei a Torah, ele fala que só milagres, ok, não trazem o ser humano para a fé. A fé é algo que ela consegue também com a construção de uma maneira diária, ok? E por isso que antes do Matan Torah, a Israel não tinha tanta fé. Mas, quando o povo agora, ele faz o Nascer Venishma, essa fé, ela entra na vida dele de alguma maneira, e por isso, pessoal, que o Mamad Har Sinai é a prova de fé que o povo judeu tem, ok? E essa é uma prova eterna. Por que é eterna? Porque, como eu disse antes, é uma revelação que ela aconteceu para todos. Então, agora é o momento, pessoal, de nós criarmos a nossa identidade judaica, a identidade judaica particular de cada um e um. Depois de entender de uma maneira muito forte e profunda toda essa ideia, pessoal, e como a gente tem que viver nesse mundo físico, mas totalmente tomado pela espiritualidade e saber, obviamente, trabalhar na nossa vida para que isso aconteça, vocês têm que lembrar, Har Sinai não é passado, Har Sinai é presente. Har Sinai, o que aconteceu, ok? No ano 2448 da criação do mundo, vai voltar a acontecer no ano 5786, pessoal. Exatamente isso. Matan Torah não é passado. As festas, elas voltam todos os anos, porque elas têm uma mensagem atual, elas têm uma mensagem para a nossa vida. Então, apesar de que ela foi entregue historicamente no passado e nós lembramos, mas nós temos a capacidade de receber essa Torá, essa mesma Torá, a cada ano na festa de Shavuot, pessoal. Por isso que ela é eterna, por isso que ela é contínua, e por isso que ela não pode ser limitada. Não tem um símbolo para Shavuot. Shavuot é tudo. E por isso que também a gente não limita 7 dias. É um dia para comparar com Deus. Para que da mesma maneira que é Kadosh Baruch Hu, quem pode se comparar a ele? A Torá é exatamente isso. A gente não limita ela de maneira nenhuma. Então, só para que nós possamos primeiro terminar, alguns costumes muito interessantes que eu queria, obviamente, falar com vocês. O primeiro deles é que nós temos o costume muito famoso de, na noite de Shavuot, ok? Nós estarmos acordados estudando Torá, ok? Por que acordados estudando Torá? Porque existe um midrash muito interessante que está escrito que Moshe avisou para a Israel que eles iam receber algo muito grandioso. E está escrito que na noite anterior eles dormiram e Moshe teve que acordar eles no dia seguinte. Então, como uma maneira de conserto, de reparo, nós ficamos acordados para reparar o fato de que o povo judeu dormiu na noite anterior. Mas, de novo, isso não é uma obrigação, é um costume. Está escrito no Shulchan Aruch, Noagim liot erim kol halayla. Nós nos acostumamos a ficar acordados toda noite. Pessoal, o que hoje em dia acontece de sinagogas e de lugares que fazem estudos de Torá é algo que, se a gente for parar, voltar uma história de 300, 400 anos atrás, só quem ficava acordado eram os grandes sábios. A gente vê que a gente está num momento muito interessante, ok? Relacionado, obviamente, à nossa história e tudo isso, mas a pessoa não tem que se obrigar a fazer isso. É um costume bonito, um costume sagrado que vale muito a pena fazer, mas se a pessoa no dia seguinte, ela vai, por exemplo, ela vai ficar acordada de noite, e ela vai passar o dia inteiro dormindo, prostrada na cama, sem fazer absolutamente nada, não é esse o objetivo de estar acordado em Shavuot. Não é esse o objetivo. Então, que a pessoa fique um pouco, faça mais do que o normal, e depois vai dormir. Ai, meu Deus, eu vou estar pecando. Não, não é pecado algum. Não tem nada de errado. É melhor você ter força para vir para o Beit HaKnesset no dia seguinte, escutar os 10 mandamentos, reviver com a leitura dos 10 mandamentos o Har Sinai na nossa vida, do que a pessoa estar acordada e quando chegar no Har Sinai a pessoa dormir. Porque aí você não vai ter dormido antes, você vai estar dormindo na hora. O segundo costume muito interessante
gente tem também é de comer comida toda a refeição, ou se é só uma prova da comida e depois tem que comer carne. Eu, Bemeto, não vou entrar nisso agora porque a gente não tem mais tempo, mas vale muito a pena a questão do leite. O leite também está comparado com a Torá, tem muita coisa que a gente pode falar disso, e vale muito a pena, obviamente, também seguir esse costume. Além de tudo, as sobremesas de leite, obviamente, são as melhores de todas, então só por isso mesmo vale a pena. Mas, pessoal, tirando isso, tá? Esses dois costumes que a gente vê, e de novo, aí Yom Tov, a gente tem Seudá, esse ano também a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ok? Como nós faremos Shavuot e depois, aqui em Israel, entraremos Shabbat e não Shavuot, ok? Fora de Israel é Shavuot e Shabbat. Então, se a gente quiser, ok, cozinhar de Shavuot para Shabbat, nós temos que separar dois alimentos, ok? Um cozido e um assado. Normalmente a gente faz um ovo e uma halá, um pão, alguma coisa, para comer no Shabat, para permitir que na quinta-feira à noite, ou no caso na sexta, mais propriamente dito, eu possa cozinhar para o Shabat. Por quê? Porque em Yom Tov tem uma proibição de preparar de um dia para o outro. Eu não posso preparar de um dia para o outro, mas o outro dia é Shabat. Então a maneira que a gente tem halárrica de fazer isso é através de algo que se chama Eruv Tafshilin. Todo mundo pode olhar isso no Sidur, é algo muito famoso também, ok? Temos, obviamente, acendimento de velas e tudo isso, mas é importante se preparar, porque nós vamos ter 48 horas de Shavuot aqui em Israel, depois Shabbat, e fora de Israel, Shavuot com Shavuot e Shabbat, para a gente poder aproveitar da melhor maneira possível essa festa sagrada, essa festa que, como nós falamos no início, parece que ela não tem importância nenhuma, porque ele é um dia só, e ela não aparece nenhum nome, e não fala absolutamente nada, mas nós vimos aqui quão grande nós temos o poder de conseguir alcançar tudo o que queremos, tudo o que desejamos, e temos a possibilidade de voltar para o Har Sinai uma vez mais. Rezar pelos nossos frutos, rezar pelas pessoas que precisam, receber a Torá com amor, chegar ao nível dos anjos, que a gente possa, Bezrat Hashem, pessoal, transformar a vontade de Deus na nossa própria vontade. Chag Sameach, Shabbat Shalom, e que a gente, com toda essa energia que a gente juntou nessas 7 semanas, que a gente se preparou, que a gente chegue em Shavuot preparado, com alegria, com amor, com cumplicidade, com ética, moral, com tudo de bom que a gente possa imaginar, e que nós tenhamos com isso, Bezrat Hashem, Chag Sameach, que a gente tenha Geulah Shlema, Bimherá Beyameinu, Amém ve Amém. Muito, muito obrigado a todos e boa noite.